Bom, gente, saíram os confrontos iniciais da Libertadores, Botafogo e Bragantino não vão poder passar os dois para a Libertadores da América. Por quê? Porque no chaveamento eles caíram se passando pelo primeiro jogo, os dois se enfrentam no segundo jogo e, portanto, alguém vai rodar. Pensando no Botafogo, todo mundo sabe que eu tô cagando pro Red Bull, pensando com a cabeça do Botafogo, não é um bom adversário, é um dos mais difíceis que ele podia pegar, porque é um time brasileiro, é um time que fez uma boa campanha, um time estruturado, porra, o Bragantino não é bobo, é um time muito menor que o Botafogo, mas ali dificilmente seria um time igual, a não ser que fosse um Atlético Nacional, um Colo-Colo e tal. Né? A pré-Libertadores tem isso. Tem todas as questões boas e ruins para você colocar na mesa. A questão boa, desculpa, a questão ruim é que o Bragantino realmente é um bom time, o Red Bull. A questão boa é que ele também vem de um começo de temporada. Então não tem aquela coisa de você pegar um time sul-americano que está voando no meio da temporada e um time brasileiro que tem 15 dias de preparação. Os dois vão estar numa situação parecida de preparação e acho que o Botafogo, com um jogo de ida e volta, tem todas as condições de eliminar o Red Bull e passar, eu diria, até certa maneira, é até uma obrigação, né, pela discrepância histórica dos dois clubes, pela grandeza dos dois clubes. O Botafogo tem essa condição de passar, porque o Melgar não vai fazer frente a ele, ou pelo menos não deveria fazer frente a ele, e o Aurora da Bolívia também não. O Aurora da Bolívia é menos conhecido do que o Melgar, porque o Melgar joga sempre a Libertadores, o que não significa que ele seja um time muito forte. Hoje ele é vice-líder do campeonato peruano, um pontinho atrás ali, o mesmo número de pontos, mas está em segundo por algum critério, tá coladinho ali. Mas quando ele vai para a Libertadores, como foi em 2023, por exemplo, ele não costuma. Ele apanha que nem. Meu irmão, aí ele apanhou do Universitário, que é o único jogo grande que ele fez lá no Peru, ele apanhou em casa. Teve um jogador expulso, é verdade, mas apanhou em casa. Na Libertadores tomou porrada em casa do Atlético Nacional da Colômbia. Enfim, não é um time que o Botafogo tem que temer. O Botafogo tem que ter o respeito e tal. É um jogo difícil, né? Por ser um mata-mata e tal, mas o Botafogo tem tudo para passar do Melgar. Se vierem os bolivianos, o que eu acho difícil, não tem o grande problema, o grande trunfo da Bolívia não vai ter muito forte, porque a altitude em Cochabamba, que é onde fica esse time, é de 2.500 metros. E 2.500 metros não afeta o jogo do jeito que afeta normalmente um daqueles estádios com 4.000 metros, 3.800 e tal, que realmente aí você tem uma diferença muito grande. 2.500 você tem uma altitude, você tem uma diferença, mas essa diferença é absolutamente suportável. Então, em tese também, casa e fora, Botafogo tranquilo. Então acho que o Botafogo tem que cumprir o papel dele no jogo, no primeiro jogo, que é se classificar independente com quem for, porque ele é melhor. E contra o Bragantino, irmão, contra o Red Bull, ele tem que ter em mente o máximo possível que ele puder engrandecer o jogo, que é aquilo que eu falava do Vasco na relação com o Red Bull no último jogo do campeonato, que o Vasco ganhou e evitou a queda. E eu vou repetir a mesma coisa do Botafogo. O máximo que você puder engrandecer o jogo contra um time pequeno, maior você se coloca numa situação psicológica na partida de força. Então, quantas pessoas cabem no Engenhão? 40? É 40, entupido, fogos na entrada. Meu irmão, o inferno que é pro Red Bull se lembrar o tempo inteiro de que ele é o Red Bull e que o Botafogo é o Botafogo. Eu realmente temo por um fator, que não é o fator necessariamente técnico do adversário, da qualidade do adversário, da altitude. É o fator do que é o próprio Botafogo. Como é que o Botafogo reencontra o seu torcedor? Esse para mim é o 01. Então, de todos os esforços que o Botafogo vai fazer para 2024, obviamente que entrar na fase de grupos da Libertadores é um puta de um projeto, é o grande projeto do Botafogo inicialmente no ano, mas isso passa muito mais por reencontro com a torcida, né, e com o próprio elenco e o treinador e tal, do que necessariamente pelos adversários, tá? O Red Bull pode fazer frente, acho que o Melgar e o boliviano não vão fazer frente, mas como é que o Botafogo se representa e vai pro jogo? É com a torcida puta? É com a torcida no estádio? É com a torcida com medo de falar, eu não vou encher o estádio para criar expectativa e tomar no cu de novo. Porque se ela fizer isso, é absolutamente aceitável. É absolutamente justo que o Botafoguense tenha essa reação, não dá nem pra você brigar com o cara. Então você tem que chegar e falar, tudo bem, eu te entendo. Né? Por outro lado, também tem a euforia de falar, pô, mas eu quero jogar Libertadores, eu quero estar lá, etc, etc. Qual vai ser a reação do Botafoguense? E aí eu acho que pode entrar nesse fator uma cartada que só o John Textor é capaz de fazer, que é você trazer para o Botafogo uma perspectiva grande de uma mudança. Como é que você pode fazer isso nessa pré-temporada? Com um grande reforço. Não tem nenhuma outra coisa que você possa fazer. Você não vai trocar de treinador agora, né? Você não vai, o time não vai treinar e apresentar grandes resultados contra o Bangu no Campeonato Carioca que faça o torcedor voltar a acreditar.
O que você pode fazer é falar, olha, contratei aqui, sei lá eu quem, fulano de tal, cara, Felipe Coutinho, tá? Tô viajando aqui. Contratei o Felipe Coutinho, o Botafoguense vai falar, peraí, meu pai, agora pode ser que aquilo que faltou no ano passado eu tenha. E agora eu posso ser competitivo. Aí o torcedor cria de novo a expectativa e tal. Pro Botafogo é mais caro que pros outros. Porque é fácil para um São Paulino criar expectativa de novo pro ano que vem. É fácil para um torcedor do time que estava com uma expectativa baixinha criar uma expectativa em cima só da virada do ano. O brasileiro é meio tonto, a gente acredita que meia-noite muda o mundo, né? Então imagina para você acreditar que o time do ano que vem vai estar melhor. Agora, pro Botafoguense, irmão, esse trabalho pro John Textor ele é 10 vezes pior. Porque ele não tem que explicar pro Botafoguense que o time dele esse ano tem chance. Ele tem que explicar pro Botafoguense que no ano passado foi um acaso, sendo que o Botafoguense sabe, e ele vai explicar pro John Textor. Não é um acaso, acontece sempre com a gente. E aí é um conflito que você tem de um histórico, que não são esses jogadores que são culpados por isso, mas que eles repetem esse histórico, e o torcedor do Botafogo de olhar o Botafogo como um todo e falar, porra, eu não aguento mais essa porra. Então, a grande dificuldade do Botafogo, para mim maior do que Red Bull, do que Melgar, dos bolivianos, é exatamente como é que o Botafogo convence o botafoguense de que, ó, vai ser diferente. Nós temos que trilhar tudo de novo. E para começar, antes de eu mostrar resultado, eu preciso que você esteja aqui. Isso é muito difícil, cara. Se o Botafogo te fala assim, o Botafogo vai estar jogando brasileiro, 15ª rodada, o Botafogo pode ser líder, o torcedor vai. Mas se o Botafogo vai estar jogando o Campeonato Carioca, o torcedor não vai ter nenhum motivo para acreditar novo. Então o fato novo, só se realmente o Botafogo contratar um grande jogador, ou alguns bons jogadores, e falar assim, ó, a gente mudou algumas coisas aqui para esse ano. Caso contrário, o Botafoguense está muito de saco cheio. Tá muito descrente. E essa luta não vai ter período para ser brigada. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Ela não tem um momento em que o Botafogo tem a relação com a torcida dele no campo e a torcida no estádio antes desses jogos. É Campeonato Carioca. Então, não vai dar para convencer. Para você convencer os caras, você vai ter que convencer na base da expectativa. E nessa expectativa, ela está diretamente ligada à contratação de jogadores pro ano que vem. Então, quem sou eu, mas se eu pudesse dar um conselho pro John Textor, eu diria, John Textor, vai buscar um jogador, né, mantém o máximo que der do elenco, mas vai buscar um jogador de renome que faça o torcedor falar, cara, porra, esse cara aí, tipo o Grêmio com o Soares, sabe assim? Porra, esse cara aí pode ser que, porra, esse jogo eu quero ver, aí eu vou pagar pra ver. Porque senão vai ter um monte de botafoguense que vai entrar naquela de, eu só vou no terceiro jogo da segunda fase na terceira fase da Libertadores. Eu não quero passar por isso de novo. E quem é que vai dizer pro cara que o cara não tá certo, irmão? Quem é que vai tirar a razão do cara? Quem é que vai dizer pro cara que ele tá sendo um mau torcedor? Não dá, depois do que ele passou no passado. Então, é isso.